Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez todos nós aqui no Pod Sistêmico, hoje para trazer um episódio no mínimo peculiar, mas que tem muito a ver com as leis sistêmicas. Dentro do conceito de Bert, a vida que os nossos pais nos dão é um bem tão imensurável, é tão grande que nós somos incapazes de poder retribuir. Então, se eu não posso retribuir aos meus pais, como então respeitar a lei do equilíbrio, que é uma segunda ordem, de modo que eu fique nivelado com isso que eu recebi? Segundo Bert, eu passo a minha vida adiante e eu faço da minha vida algo muito bom. Mas isso tem um problema quando a gente está falando de pessoas que não têm essa oportunidade ou não têm essa disponibilidade. De quem a gente pode estar falando? Bom, existem os casais homoafetivos, existem os casais com problemas de fertilidade, nós temos os religiosos celibatários, que seja ela por uma condição institucional ou uma autocondição, tá certo? Nós temos as pessoas que são solteiros voluntariamente, são sozinhos por opção, e aqueles que têm realmente dificuldade de estabelecer um relacionamento. E aqueles que até têm um relacionamento, mas optam por não ter filhos. Também, exatamente. Então, como é que ficam essas pessoas? Então, elas estariam fadadas ao peso de não cumprir essa ordem dentro do sistema familiar? A verdade é que não. Nós sabemos que existem outras maneiras de passar a vida adiante, né? Que não seja pura e simplesmente ter filhos, né? Principalmente filhos biológicos. E hoje eu estou aqui com as minhas colegas, Thaís, Olá. Edneia Oi? e a minha querida Biga, Oi? para a gente falar exatamente sobre isso. E aquelas pessoas que, voluntariamente ou não passam a vida adiante. Será que realmente elas estão emaranhadas ordinariamente ou não? Lembrando que passar a vida adiante é ter descendentes, né? Exatamente, Ter filhos. ter descendentes. Aí eu pergunto, né? Primeira coisa que eu queria conversar com vocês, dentro de alguns esquemas aqui que eu escolhi, aqueles genitores que não mantêm seus filhos consigo, ou seja, por N motivos, não ficam com seus filhos, eles estariam descumprindo esse princípio? Eu acho que não, Por quê? porque de alguma maneira eles Passaram a vida à passaram a frente. vida adiante, né? Eles tiveram filhos, mesmo que não seja para eles colocaram no mundo. E quando a gente olha para uma das leis, né, sistêmicas que fala que você deu a vida aos seus filhos e isso basta, né? Então, a hora que eu recebo a vida, meus pais só me trazerem a oportunidade de estar na vida, eles já passaram a vida adiante para mim. Então, por isso que eu acho que mesmo esses que não ficam com o filho, mas que cedem o filho para uma outra família criar, eles também de alguma maneira passaram essa vida adiante. Eu quis fazer essa provocação porque eu imagino quantas pessoas, que por N motivos, precisaram entregar seus filhos e se sentem, né, de alguma forma, em dívida ou pesados com essa situação. E aí, Então, mas observe que você não sabe qual é o combinado com Deus dessa criatura, né? Porque às vezes a pessoa tem um guion, um destino de trazer estes seres para o mundo e acabou.
porque aquilo é tudo que ele pode fazer naquele momento. Mas ele passou a vida adiante. Penso que da mesma maneira que aquele que não pôde ter um filho e de alguma forma recebe este filho deste outro ser e mantém a vida dele, levando ele para a vida, mantendo, ensinando e tudo, ele também levou a vida adiante de alguma forma, Sim, e De maneiras, cumpriu né? aquilo que foi acordado antes da Exato. encarnação. Então, levar a vida adiante é muito mais do que ter filhos, né? Imagine, sabe, não sei por Que quê, gerar filhos, né? que gerar filhos, é. Eu pensei agora, sabe em quem? Na Madre Teresa de Calcutá. Uma religiosa né, uma luz incrível. Quantas vidas ela não levou adiante, cuidando daquelas pessoas que nem eram crianças, mas eram os esquecidos, os perdidos, Os os excluídos. Minha amiga, você falou excluídos. dela, agora eu tenho que contar a piada dela. Ai, meu Deus. Posso contar, Júnior? Claro, conta, conta. Então, mas já aqui vai pedindo contei. perdão para todo mundo que gosta da Madre Teresa de Calcutá. Não, eu gosto, gente, mas Então, calma, não precisa pedir perdão. Os dois espíritas, assim, espírita que nem eu e o Júnior. não, espírita de teor bem mais elevado, Ah, que são assim, tá, aí sim, aí sim. que são assim, diretores, fazem parte da diretoria, sabe? Sei. Não Bem a ralé, elevado. né? Nós pertencemos a ralé, né, Júnior? Aí, Não essa galera do umbral, tipo nós dois. esses dois espíritas aí que faziam parte da diretoria do centro morreram. Aí chegaram lá no céu, viram aquela fila enorme, né? Aí falaram assim, viu, dona, a senhora pode informar pra gente pra que é essa fila? Para conversar com Jesus. Ah, viu? Mas nós dois não precisamos ficar nessa fila. Nós trabalhamos muito lá na terra, mas muito. Fizemos bazar de pichinhos. Sabe? Almoços, Arrecadamos, jantares, bingos. arrecadamos alimento. Olha, mas nós trabalhamos, demos aula, estudamos, fizemos muitas palestras, viajamos, formamos um monte de espírita lá. A gente não precisa entrar nessa fila, né? Um olhava para o outro e dizia, lógico que não. Imagina, nós chegamos. Que número é a sua? Tem que pegar a senha? Tem. Que número é a senha da senhora? 4.322. Oh, louco! Brincando, não vou entrar nessa fila aqui. Olha, tô achando que se eu chegar lá na ponta, capaz de Jesus me chamar. Por gentileza, como é o nome da senhora? Madre Teresa de Calcutá. Então, né? E lembrando, tem o Divaldo Franco também, né? Uma graça de ser humano, que E também, desculpa. quantos filhos ele não teve, né? Ele Que não criou, eram né? deles, né? Que não era dele. Na Mas- aldeia, como é que é? Aldeia Na do Caminho. casa, na Casa do Mansão Caminho. do Caminho. Mansão do Mansão do Caminho. Caminho. Então. Que é um lugar incrível, gente. Quem não conhece, se tiver a oportunidade, que vá conhecer. Porque Esse ali sim. você conhece a verdadeira caridade. E aí, com a piadinha da Biga, que, claro, exalta o quanto ela era boa e humilde, o quanto a gente ainda precisa aprender com ela, né? Então, provavelmente a senha desses dois é 12 mil e mais alguma coisa. Mas, Mas se a dela é 4.000, com certeza, a dele é 110 mil, né? Mas, enfim, o que eu queria comentar com vocês, né, pessoal? E aí, vocês estão me ajudando nesse sentido. Então, quer dizer, passar a vida adiante muito mais também né, Thaís? Eu gerar filhos, mas é muito mais eu nutrir, preparar e dar a esse indivíduo, a essa pessoa, condição para ele conseguir fazer com que a vida dele vá adiante.
Júnior, você também, de alguma maneira, não está passando a vida adiante? Será que eu estou? E Tá. o Jorge? E o Não, Jorge? Jorge não, mas Jorge o não trabalho pode, que não você é? realiza Trabalho, com as pessoas está passando a vida adiante, sim. Não É, só passando a vida adiante, como segurando a vida de muita gente que queria tirar. É, filho, não é brincadeira, não. Isso é super sério. Isso precisa ser exaltado, sabe? Porque a gente não passa a vida adiante só gerando filhos. Mas é aquilo, eu acredito mesmo, sabe, Júnior, que a gente faz DNA todo dia. E eu acho que a gente pode sim passar a vida adiante fazendo o bem para os outros. Uhum. é isso que eu queria trazer para esse fórum e dar esse conhecimento para quem está ouvindo a gente, porque eu acho que existem muitos grupos que se sentem aflitos nesse sentido. Ainda que eles não conheçam as ordens do amor, ainda que eles não entendam essa necessidade de passar a vida adiante, ou melhor, não é nem a necessidade de passar a vida adiante, a necessidade de é, 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 retribuir a vida que eu recebi, né? Porque o passar a vida adiante é a retribuição da vida que é Exatamente. equalizar o meu débito. Honrar, né, Exato. a vida que eu recebi. Exatamente. E aí eu queria. E assim, eu acho que tem muita gente, tem muitos grupos aqui, eu quero trazer um a um, mas tem muitos grupos que devem ficar aflitos nessa situação. Alguns conscientemente, outros inconscientes. Aham. E o primeiro que eu queria tentar, que eu queria ouvir um pouco de vocês, meninas, e depois eu também quero falar um pouco, é o que é a infertilidade no sistema. Porque às vezes a pessoa quer sim, mas não consegue, não pode. Como que vocês veem a infertilidade no sistema? Pode ser só uma fragilidade do organismo mesmo. Pode ser que essa criatura foi acometida por uma doença infantil e também, né, perdeu a fertilidade. E é claro que, como sempre, a gente olha para a ancestralidade dessas pessoas Sim. e dessa vez eu vou dizer que ele pode estar honrando também aquele que fez muito mau uso disso. Uhum. O que seria o mau uso disso, Edneia? O No mau, sistema. o mau uso disso é assim. Olha, nós já aprendemos e já conversamos com vocês que todos pertencem. Todos pertencem ao sistema familiar. Vocês já ouviram falar daquelas pessoas que vendem sêmen, Sim. Ai, estava pensando nisso agora. né? Em vender Então- sêmen? Não, em comprar, lógico. Não, e isso é muito comum Isso- hoje nas fertilizações in vitro, Mas ou diz que alguma coisa assim também. existe lei para isso, né? E que teve um cara, né? Acho que foi nos Estados Unidos, que ele foi vendendo, 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 e agora os filhos já estão com 18, 20 anos e se encontraram na internet e fizeram DNA. Tem mais de 200 filhos do mesmo pai. Então pense Porque nisso. tem limitação para quê? Para as pessoas não se encontrarem e terem filhos juntas, né? Do mesmo pai. Meio irmãos. E diz que ele cometeu crime, sim. Nos Estados Unidos é considerado como crime. Tem um filme, acho que 500, não sei se é esse nome, que é um cara que acaba vendendo o sêmen dele e quando ele vê tem mais de 500 filhos espalhados pelo mundo. Pois é. Isso é um bom uso da fertilidade dele? Pode até em determinado momento da vida, que a gente não está aqui para julgar ninguém, mas em algum momento na juventude, porque é isso que a gente viu, eu assisti esse filme. Naquela época, lá atrás, ele era jovem, estudante, queria dinheiro e tal, o único jeito que ele tinha de arrumar dinheiro era esse. Ok, sabe? A pessoa fez isso, mas fazer disso um comércio tem consequências. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, estou dizendo que isso tem consequências. Sem consequência, a troca, o acúmulo
de parceiras ou parceiros também traz consequências. Sobre isso que você Não falou. é uma questão cultural, não, tá? É uma Mas- questão energética. Eu estava pensando assim, né? Quando você fala de uma doação convencional, tô falando desse metralhadora de esperma aí. Imagina o menino como que era, né? Fazia, como é que fala? Campeonato. Deve ser. 1 Tipo assim, metro, 2 metros, 3 metros, vamos ver quem ganha. foi bom para você, não foi? Mas enfim, o que eu queria perguntar para vocês, assim, eu entendo, por exemplo, dentro daquela normalidade, aquele indivíduo que vai lá e doa, que faz a sua doação, eu entendo isso quase como uma doação de órgãos. Por que que eu me explico? Porque ele está fazendo isso dentro de uma situação muito Dentro de um padrão, de um protocolo. exato, e ele está dando a alguém a oportunidade de ter um filho, Ok, até aí tudo bem. né? Eu acho que eu enxergo aí, mas aí eu quero perguntar, isso também seria passar a vida adiante? Porque ele não tem nem ideia se o esperma dele foi usado ou não foi, e se foi usado, como foi. Como que vocês veem isso? Eu vejo que se houve a fecundação, houve vida. E essa vida pertence. Só que eu acho também que ele fica com um acúmulo, porque muitas dessas fecundações, elas fecundam, mas elas não progridem. Elas viram abortos. Sim. Então, assim, imagina a carga Sim, porque que, todos que este pertencem, né? homem... Mas ele não sabe. Ele não sabe, mas o sistema dele vai saber, porque vai pesar. Exatamente, eu estou falando do peso. Não, Eu estou querendo entendi, chegar no peso. Ele pode não saber, Mas o sistema vai. sabe. mas ele vai Sabe. sentir, né? Sim, Vai. O sistema ele dele. pode sistema. não sentir nada, porque a gente não sabe quanto Mas os tempo descendentes os sentirão. descendentes sentirão. Olha que coisa, né? E a gente não pensa nisso, né? A gente, como eu te falei, a intenção é boa. Tô lá ajudando alguém a ter um filho. Por né? isso que tem o pod sistêmico, pro cara- justamente para trazer a Isso, consciência daí o às pessoal de pessoas. banco de esperma vai processar a gente. Porque Olha. a gente tá indo contra. Não, Não mas estamos indo olha, contra. A gente mas tá olha, Não, só a gente mostrando. não está indo Nós contra. estamos só falando da eu tenho visão. um caso, eu tenho vários casos de não é infertilidade, é dificuldade para. Hum, E tem um caso em particular que ela não tem problema nenhum. Vai lá, faz a fertilização e o problema, os dois não têm problemas físicos, Uhum. tá? Mas não consegue engravidar. Aí vai lá, coloca o óvulo, 1, 2, 3, não vinga, não vai. Já fizemos constelação, já fizemos tudo que pode imaginar. Nessa última constelação que foi feita para ela, ficou claríssimo, claríssimo, que a questão é ele. É ele que tem problemas sérios no feminino da família dele. Olha que louco. Né? A gente acha que é só mulher que, às vezes, e o homem, infertilidade e tal. Mas tem homem que tem problema no feminino do Ué? tem dele. Assim como nós Daí não fizemos. engravida. Nós já fizemos um trabalho super bacana do masculino saudável, Uhum. não é? É. Com tantas pessoas reunidas. Então, é bem isso. a varicocele, né? Varicocele. Varicocele é um exemplo de uma limitação física, provavelmente obtida através como que eu posso dizer, de uma convergência sistêmica, né? Uhum. É um exemplo disso que você está falando, né? Quer dizer, um masculino que tem o seu problema com o feminino saudável dele. Mas também, um outro ponto também que eu penso em relação à questão da infertilidade, às vezes ela é transitória, né? Às vezes parece que você tem que... Eu tenho um caso, Júnior,
de infertilidade transitória. Muito bom esse caso. Ele viveu 20 anos com uma mulher. Essa mulher tinha já 2 filhos e ele nunca engravidou ela. O médico falou, fez todos os exames, falou: você não tem a menor possibilidade de engravidar ninguém. Muito bem. Separou, ficou sozinho, aí conheceu uma moça. Essa mulher era a idade similar. Essa moça era 25 anos mais nova que ele. Apaixonou. Ele bem louro, de olhos azuis, ou melhor, olhos verdes, e ela, assim, da minha cor, e o cabelo bem crespo. Aí se apaixonaram, casaram-se. E ela tranquila, porque ele falou assim: olha, você vai casar comigo, mas eu não posso ter filho. E ela é tranquila, porque eu nunca quis ser mãe. Então, pode ficar em paz. Só que ela era. A mãe dela morreu muito cedo, ela foi criada pelo pai, e o pai já estava doentinho. Essa moça começou a passar mal, mal, com uns 4, 5 meses de casada. Aí foi para o hospital, teve que ir para o hospital, de tão mal que estava. Não sabia lidar com aquilo. Chegou lá, estava grávida. A família toda dele falou: imagine, ele não pode ter filho. Né? Ele falou assim: gente, mas o que Já foi será que taxada de aconteceu? adúltera já. O que será que aconteceu? Muito bem. Nasceu a menininha, escrita, o pai, escrita, loira de olhos verdes, a coisa mais linda, a criança. Nesse inteirinho, o pai dela começou a desenvolver Alzheimer. E ela começou a ficar muito angustiada de ter um bebê e um pai com Alzheimer. Ele fugia, morava em apartamento. O marido trabalhava viajando, porque ele era Era frigorífico. representante comercial. Aí, ela vem desesperada. Miguel, eu estou grávida de novo. Para quem não podia ter filho, eu estou grávida de novo. Falei: bom, vamos, né? Vamos ver, né? A situação qual é. Eu não dou conta. Um neném. Meu pai com Alzheimer. Outro neném. Não consigo. Muito bem, abrimos o tarô. Eu falei: olha, meu amor, quem manda na sua vida e no seu corpo é você. Você faz o que você bem entender que é bom para você, para o seu marido. Você faz, porque é você que decide. Mas aqui nós temos o seguinte: o seu pai é Alzheimer mesmo, não tem, e você não vai ter condição de cuidar dele, mas você pode pagar uma clínica para colocar o seu pai. Agora, você está esperando um menino, que era para ter vindo gêmeo da menina. É uma encarnação casada. Quando é uma encarnação onde os dois vêm propostos a ficarem juntos, eles eram para ter vindo gêmeos, não vieram para que você aceitasse um para depois aceitar outro. Aí é você que escolhe, porque daí vai ser bom, né? Porque daí seu pai logo parte, porque Alzheimer não dura mais que 4, 5 anos. Você não queria ter filho mesmo. Picainho, pelo amor de Deus, você tá louca. Bom, você escolhe. Muito bem. Um ano depois, fomos eu e Gui almoçar num restaurante, encontrei com os 4. O menino igualzinho à menina. Gente, como que pode nascer igualzinho? Era porque a programação era para ser gêmeos, né? Igualzinho. E assim, e é uma diferença, né, de tipo físico muito grande da mãe para o pai. Nenhum dos dois pegou nada da mamãe. Assim, de pele, cor de olho, tudo. Mas veja que interessante, ele, antes de conhecê-la, ele era infértil, atestado pelo médico Júnior. E com ela, teve 2 filhos. Daí ela falou assim: agora vai fazer vasectomia. Eu penso nisso como uma confluência de sistemas. É, bem provável. Não era para ser com o da Com primeira a mulher, primeira mas era esposa. para ser com o da segunda. Sim.
Então, quando você traz essa fala, né, da questão da infertilidade, tem muitos casais que às vezes tentam ter filho e não conseguem, e através da constelação, eu já vi muitos casos assim, onde houveram muitas não permissões, muitos abortos, né? E aí, por não permitir vir crianças, o sistema entende que não é para vir. Então, acaba cortando aquilo, né, da consciência maior, né, a inteligência maior, entende que aquele sistema não quer mais ter filho, então ele evita a todo custo. Também penso de o que é que o sistema quer evitar de propagar, né? Também pode Também ser. pode ser. Qual é a Muitas dor? possibilidades. Qual é a dor que esses seres estão levando adiante, geração após geração, e que já deveria ter tido um fim, e que por algum motivo, né, não teve. Eu olho Então muito por esse precisa lado acabar. também, né, Thaís? Também. Quando você olha isso na constelação, me vem invariavelmente essa questão. Se o sistema não iria... O sistema tem uma inteligência suprema. Ou seja, ele jamais faria algo assim, que parece até cruel, que Sim. não houvesse uma justa razão para isso. E a única que me vem à cabeça é essa. Ou é uma dor que é demasiada para se propagar e o sistema entende que isso não pode continuar, o que é uma situação até extrema, porque o sistema normalmente faz o contrário, né? Sim. Ele mostra a dor para que nós harmonizemos. Quando eles tomam a decisão de fechar, é porque realmente deve ser algo absurdamente extremo. E às vezes o casal entende isso como uma punição, né? Mas não é punição. Não é uma punição, é uma proteção do próprio sistema, penso Sim. eu. Mas o que eu ia comentar também em relação a essa questão da infertilidade, porque eu acho que as pessoas ficam aflitas em relação a isso, eu tenho uma situação que, inclusive, eu sempre gosto de falar essa situação quando tem alguma palestra ou alguma aula sobre o tema, que é uma história real, inclusive eu encontrei com ela há uns 3 meses, depois de mais de 20 anos que eu não a via. A situação é a seguinte, eles também não tinham, não conseguiam ter filhos, fizeram todos os exames possíveis, todas as tentativas possíveis. Não havia realmente a menor possibilidade de eles engravidarem. E aí eles optaram por adotar uma criança. O processo foi relativamente rápido, adotaram um menino e com 8 dias o menino morreu. O menino adotado, neném. Claro, ficaram extremamente doloridos com uma situação dessa. Foi muito difícil para ela, para ele. Passou-se mais algum tempo, eles tentaram uma nova adoção, conseguiram um novo menino e depois de 3 meses esse neném também morreu. Ai, Deus que me livre, que dor. Então, mas aí é que eu falo para você que compreender as nuances dessas coisas é muito interessante. Ela estava chorando a morte desse segundo filho Ah, quando ela descobriu grávida. e ela estava grávida. De uma menina, Não, de um menino. um menino mesmo. De um menino mesmo. Então eu achei muito interessante, e ela sabe disso, eu sempre disse isso a ela, e ela sabe o quanto ela é extremamente grata por essa história, ela ama todos eles, é uma pessoa que se ela estiver nos ouvindo, tenho certeza que ela sabe da minha admiração, do meu carinho por essa história dela, porque eu acho que é uma história muito bonita, é uma história de amor, embora tenha essa dor, mas é uma história de amor. O filho dela já tem namorada, já saiu da faculdade, tá maravilhoso. Adulto, Tá adulto. livre. E aí, veja só, uma infertilidade que era assim, indiscutível, né, do ponto de vista da medicina, né? Então, às vezes a gente tenta entender esses caminhos que você me diz, as ironias entre aspas, as preparações que o sistema faz para talvez não haver um emaranhamento. Eu vou até mais longe, as curas que o sistema faz. As curas. É verdade, né, Biga? Que São o curas para o sistema, né? a pessoa veio, aceitou, né? Primeiro aceitou essas 2 vidas que vieram de outro, que é um Bom, extremo ato de amor. Primeiro aceitou que não poderia ter.
Depois aceitou Ela aceitou adotar. adotar 2 vezes. Perdeu as 2 vezes, né? E ainda assim aceitou as 2 perdas. O sistema vai lá, viu? Essa É daí muito é amor. forte. Essa daí é Não, é forte. muito Essa é amor poderosa. envolvido, Muito né? amor envolvido. É Vamos- muito vamos amor mandar. envolvido, porque é assim, a gente não sabe. Lembra que a gente falou isso várias vezes já? O acordo que foi feito com Deus. Então, a gente não sabe qual é o acordo que essas crianças fizeram. Mas a gente sabe que esse casal tinha a real intenção de dar amor para essas crianças. Exatamente. Eu Né? até diria para você que a segunda criança foi a, a comprovação clara. Porque pense nisso, né? Você já está com a dor de não poder ter seus filhos. Você adota uma criança e essa criança morre depois de 3 dias que você adota. Seria perfeitamente compreensível se eles não quisessem por um bom tempo. Mas não, eles continuaram com esse amor, eles continuaram com essa dedicação e deram esse amor para uma segunda criança, né? Então eu acho que eu, pelo menos, gosto muito dessa história. Acho uma história muito bonita, uma história Muito bonita, de cura e Bonita inspiração. mesmo. é Muito verdade. Mas falando sobre adotados e falando sobre o nosso tema, a Por gente falar em adotados, tem um filme legal para indicar na Netflix. De repente, uma família. É um casal que adota. É um caso de adoção bem legal. E se não me engano, é uma história real. De repente, uma família. É. anota aí, gente. Não, o que eu queria trazer para O Júnior, e quando o padre que tem filho, ele realmente vira mula sem cabeça? Bom, eu não Porque sei ele está porque. no celibato, né? Ele não deveria ter. Ai, meu Deus do Olha, eu não céu. conheci nenhum padre que tenha tido filho, mas a gente pode Eu não procurar. vi as mulas sem cabeça, então acho que. Olha, mula sem cabeça eu já trabalhei com várias. Mas voltando, gente, eu queria trazer para vocês os tutores adotivos, né? Eu queria saber assim, quando é que eles cumprem esse ato de passar a vida adiante? É, e quando não, mesmo adotando? Putz. Eu conversei com uma pessoa que eu gosto muito, por sinal, e ela estava me contando que ela é solteira e ela estava me contando que ela gostaria de se tornar, eu não sei como quando ela banca os estudos de uma criança. Tá, como se fosse uma madrinha. É, uma madrinha. É uma coisa assim. Apadrinhamento. Essa criança é muito inteligente, uma graça. E ela falou: eu vejo um potencial nesse menino que é uma coisa louca. E eu amo esse menino. Então eu me comprometi comigo mesma de, é isso mesmo, apadrinhar os estudos deste menino, Aham. independente de qualquer coisa. E daí eu falei para ela: nossa, que legal. Isto também é passar a vida adiante. Claro, tá dando uma Sim, vida para esse Porque menino. exato, porque com este movimento ela está dando Abrindo um uma oceano de oportunidade possibilidades para ele. para ele vir a ser alguém. Aham. E tem aqueles que, mesmo tendo filhos, não ligam, não conseguem ter essa dimensão, né? Do quanto é importante. Param só na gerar, né? Param só no gerar. Uhum. Mas aí eu pergunto, né? Então, pelo que você está me falando, o apadrinhar não é propriamente uma adoção formal, mas é quase como se fosse, né? Então, a gente pode entender que qualquer um que adota, Imagina. está passando a vida adiante. Eu porque, entendo que sim. né? Eu Agora, e quando é que eles não cumprem mesmo adotando, não cumprem? Não estão cumprindo esse princípio. Quando
eles não dão o amor o amor necessário. Ou até Ou maltratam. maltratam, ou quando eles julgam, quando eles A gente Não, pode dizer que é um exercem. movimento Não respeitam os levando pais para a morte e biológicos. não para a vida? Sim. Só um minuto, Thaís. Quando eles não respeitam os pais biológicos desta criança, deixando nela um sentimento de incapacidade e de tristeza, dor e sofrimento. Quando você faz um caminho inverso, né? Não Sim. levar para a vida algo que vai para a vida, mas sim que vai para a morte. Quando você causa algo ao mundo, que Ou você, ao alguém- invés de levar algo para o crescimento, você leva para o caminho contrário. Por exemplo, sei lá, o quê? Criminalidade, por exemplo. Exemplo, tem gente que tem filho só para virar pedinte de semáforo. Tem gente que Então, adota. Aí a gente não queria Não entrar muito sei. nesse. Não queria entrar muito. Mas eu penso nesse. Eu acho que isso que vocês duas falaram é um caso muito importante. Porque, inclusive, para quem não foi no nosso encontro podcast ao vivo, Café com Pod Sistêmico, no próximo vocês vão, porque esse foi um tema onde nós largamente conversamos e nós percebemos o quanto aquilo tinha interesse com aquele público que estava lá com a gente. A vantagem deles é que eles podiam fazer a pergunta que eles queriam. Vocês vão ter que fazer a pergunta nos comentários. A vantagem deles Mas também é que veja. eles abraçaram nós e beijamos ao vivo. Ó, tem Não uma igual vocês coisa que ficam só querendo. que nós vemos em novelas, em filmes, daqueles fazendeiros, sem julgamento, pelo amor de Deus. Eu estou falando de filme e de novela, que tinham filhos fora do casamento com as mulheres da fazenda e que, sabendo que era filho, não era tratado como filho. E às vezes até mandava embora, né? É. Abandonando, largando a míngua para não Isso- comprometer. Isso cria um comprometimento muito maior do que não levar a vida adiante. Porque teoricamente ele deu ali a vida para esse moço, mas em compensação ele tirou a vida dele ao tomar uma atitude de total exclusão, né? Sim. E eu penso também que... E isso não aconteceu só nas novelas, não. Sim, mas eu também acho, isso que vocês colocaram é muito importante, né? A gente falou largamente lá no Café Sistêmico, né? Apesar da sua boa intenção em adotar, enquanto você julgar os pais biológicos, como você mesmo disse, lembro muito bem disso, você não está julgando os pais biológicos, você não está excluindo os pais biológicos, você está excluindo a criança, porque esses pais biológicos existem dentro dela. Então, o que você está fazendo é excluindo o seu filho. É. E aí ele vai fazer o quê? Numa contrapartida, vai trazer o comportamento dos biológicos. Como uma Exato. forma de lembrar que eles não podem ser excluídos. Né? E aí vem aquele pessoal que diz, meu filho é rebelde, meu filho dá problema. Estou falando dos adotados, é lógico, né? Porque os biológicos não dão problema, não. Não, claro que não. Nem ficam rebeldes. Mas normalmente eles vão... Imagina. Mas normalmente esses que são adotados e que são tratados como, ou taxados como rebeldes, eles atribuem isso, né, à origem dele. E de fato mas o problema não é a origem dele, o problema é você negar a origem dele. Em alguns casos, até você me falou, né, é o medo de perder, né, uma mãe adotiva, se ela não está devidamente equilibrada, ela acaba jogando e castigando essa criança com julgar e o medo de perder, né? Então aí ela aterroriza, né? Esse passado para querer que ele não vá lá ver, né? Então eu acho que nesse caso eu não sei se ele está cumprindo, né? Porque eu não dei continuidade na vida, eu deixei ele no mesmo ponto onde ele estava, que é Desamparado. abandonado, exato, não é? É isso mesmo. Se bem que a gente não sabe quais são os caminhos, né?
que Exato. levaram essa pessoa a ter esse comportamento. Eu atendi uma pessoa essa semana que me falou que teve um desentendimento muito grave com o médico, que ele não queria fazer um procedimento anestésico numa criança de 5 anos, era necessário, e ela teve que chamar um outro médico, e esse médico agrediu ela dentro do centro cirúrgico. E eu disse assim para ela: você também estava desequilibrada, porque você não precisaria nem falar nada com ele, você tinha autoridade para sair do centro cirúrgico e buscar outro médico anestesista e com certeza esse médico que te agrediu é algum retorno aí, né, de algum compromisso seu. Vai saber o que não aconteceu numa outra vida. E detalhe, mas era uma criança de 5 anos. O corpinho tem 5 anos, mas o espírito, a alma, a gente não sabe quantos anos tem. E qual é o relacionamento dela com esse médico também? Então, eu entendo que isso tudo é possível, Abigail, mas como é que esse médico levantou aquele dia? Como é que ele estava? Não é porque ele é médico que ele levanta todo dia bem. Ele Uhum. poderia estar doente, ele poderia estar com problemas Você tem seríssimos. filho médico, eu fui casada com um médico. A gente sabe o quanto a vida deles é É difícil. difícil. E naquele É momento, difícil. E esse são seres homem, humanos que têm desequilíbrios. sim, e esse homem, ele poderia estar numa situação muito difícil, Sim, né, naquele momento. E sim. ele foi afrontado, e nessa afronta ele se desequilibrou. Não estou dizendo que está certo, Não ele está certo. não está Não está certo, certo. mas a gente também não Agredir o pode. outro não pode. Não pode, mas a gente não precisa colocar isso também tudo como algo maior, né? Mas tem, Edneia, tem o histórico espiritual, não adianta. Tem. Ele existe. Nós acreditando ou não, nós Não, eu querendo ou acredito não. que Eu sei que tenha. você acredita, mas eu estou falando já num âmbito maior. As pessoas, elas não percebem, né, o quanto tem de espiritualidade em tudo, em absolutamente tudo. E principalmente nesses atos, nesses momentos extremos, onde acontece desequilíbrio, entendeu? É porque a pessoa está realmente desconectada dela própria. Não sabemos a razão e nem cabe o julgamento. Mas a gente não sabe qual foi o bololô ali para esses 3 indivíduos estarem passando por isso. Ela julgando que ali havia uma injustiça, a criança ia passar por um procedimento importante sem anestesia. E quem paga o pato, coitado, é a criança, né? Coitado, não, É, porque Pode está ser. ali por algum motivo, É. né? Pode até ser o ressarcimento. Com certeza. Eu penso também que no caso dos adotivos rebelados que a gente estava comentando, eu acho que aqui nenhum dos nós 4 temos dúvidas que quando nos chega uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade com os meus filhos adotivos, eles são rebelados, eles são rebeldes, etc. A cura é no pai, né? A cura é nos pais adotivos, né? É lógico. É lógico que Porque é. é um contramovimento, né? Aham. Não é verdade? E claramente aí é uma lei, é uma ordem do amor que está sendo desrespeitada, Sim. que é a da hierarquia, né? Uhum. O que a gente vê normalmente nas constelações quando a gente tem esse tipo de situação? A gente vê que os pais biológicos são julgados, condenados, Excluídos. excluídos. Crucificados e jogados no É formigueiro. uma tristeza e a gente não sabe o que E, levou aquele pai, aquela mãe a cometer. e a própria criança, né? Ela acaba julgando esses pais, né? Meus pais são maus, são ruins, me abandonaram. E às vezes é exatamente o contrário, é um ato de amor
porque esses pais talvez não tivessem condições de ficar com aquela criança e por amor maior eles dão para alguém que tenha condições de dar amor, sustento, né, estudo para aquelas crianças se tornarem pessoas talvez com mais condição às vezes. Eu acho que quando eu vejo esse tipo de situação, talvez seja muito inconsciente, né? Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu sentir de verdade, né? Às vezes eu falo porque é correto falar, ou fica feio não falar. Mas às vezes eu acho que a violação da lei da hierarquia, né, passa diretamente pela gratidão, né? Ou melhor, pela ingratidão. Ingratidão. E a gente está falando muito aqui de situações de filhos adotivos nestas condições que nós citamos. E nós estamos deixando de falar, infelizmente, de algo que aconteceu muito no Brasil e eu acredito que ainda aconteça, que são as crianças que somem e que aparecem lá do outro lado do mundo e são adotadas. Então pense na dor desse pai e dessa mãe, porque quanto que isso já aconteceu aqui no Brasil, gente? Deve ter acontecido no mundo inteiro, mas aqui é onde a gente ouve mais, né? Falar disso. Alguns pais recebiam dinheiro em troca. Ok, isso não vou julgar, não é da minha conta, eu não sei o que esses pais estavam vivendo para fazer isso. Muitos, o pai nem sabia que a moça teve filho. Ela também estava vivendo uma situação muito difícil, então não nos cabe julgar, mas existe aí uma dor muito grande daqueles que perderam por conta da ganância de outros, e essas crianças foram parar em lugares tão distantes, rotuladas de adotivos, brasileiros adotivos, e num momento da vida eles voltam para o Brasil para buscar a sua origem. Sabe? A gente tem que olhar para isso também, porque muitos foram sequestrados, muitos foram levados. Acho que até a forma com que isso é adquirido, essas crianças são adquiridas em cima da dor, porque aí é diferente de tudo que a gente está falando. É. Como você disse, todos os casos que a gente refletiu são casos de um ato de amor. Uhum. Eu estou indo além do meu sentimento de mãe e de pai, porque eu quero que meu filho sobreviva, porque eu não vou conseguir dar isso a ele. Nesse caso, eles foram retirados de seus Uhum. pais, foram subtraídos e passados para alguém. Em momento algum eu posso dizer que esses pais adotivos estão passando a vida adiante. Eles fizeram algo muito pior. Uhum. Eles roubaram a vida dessa criança que estaria determinada a ter. E roubaram a vida desses pais, da Sim, sem felicidade dúvida, desses sem pais, dúvida. né? De toda essa. E desses irmãos, Eles quebraram, né? Eles eles quebraram a quebraram. família. Sim. De novo, quem não assistiu Lion, precisa assistir. O filme chama Lion. É Está maravilhoso. na internet. Ele vai Quer dizer, atrás. estava na Netflix, não sei se ainda está. Mas é um caso que nem foi dado em adoção por amor e nem foi Um irmão vendido. perdeu o outro. Ele se perdeu. O irmão Isso. maior perdeu o pequenininho. Então, gente, isso acontece também. Também acontece aos montes. E aí, esse menino, ele foi adotado por uma família muito bacana, Maravilhosa. né? E essa mãe, ela fez de tudo, né, De por tudo ele. tudo. É. E ele desenvolveu, inclusive, uma doença, né? Uma doença mental, de tanto que ele buscava. E ele conseguiu encontrar a mãe biológica. Porque não sabia de onde ele era, Não, qual cidade, nem o nome de verdade dele ele nem não o nome, sabia. nada, porque ele era muito pequenininho, acho que ele tinha 4 anos. É. E aí ele tem lembranças e ele desenha. E daí ele começa a procurar lugares que o trem passa pela internet, né, Edneia?
e que tenha, porque ele lembra bem de um lugar que o trem passa. E daí ele acha, e daí ele vai, é longe. Ele vai até essa cidade Na verdade, era na Índia. na Índia e ele Ele é começa a fazer o indiano caminho, e ele foi adotado na Austrália. Ai, que louco. É. E daí ele começa a fazer o caminho, De volta. e daí ele fala, tal casa não era aqui, tal, ele lembra, daí ele encontra a mãe. A mãe quase morre quando encontra o filho. Vocês já estão contando o filme inteiro. Não, gente, mas é Buscando verdade, suas raízes, né? como esse, tem muitos que se perderam no caminho É verdade. e esses pais ficaram com esse vazio. Esses pais ficaram com vazio e a criança também sente esse vazio, Sim, né? Porque tá sem Nossa, raiz nenhuma, né? extremamente. Mas voltando ainda para vida adiante, eu queria saber, como dizia nosso amigo futebolístico, pode ir, senhor Arnaldo? Pode ir, seu Júnior. Os aspectos de quem não constituiu família e relacionamento. Ou seja, solteiros, convictos, né? Cuidadores dentro da família, sabe? Aquela pessoa que dedicou sua vida para cuidar, Cuidar. Aham. né? Os desafortunados afetivos. Vocês aprenderam um termo hoje. Desafortunados afetivos. Desafortunados Ué, você não gosta do nome afetivos. encalhado, então eu inventei um mais bonito. Os optantes por uma outra prioridade na vida, como carreira, por exemplo, Aham. e aqueles que não têm vontade maternal nem paternal. Como é que fica o passar a vida adiante desse pessoal? Vão passar pela profissão, pelo trabalho dedicado. Depende do trabalho que ele tem, né? Sim. Então, se eu acredito. Vamos dizer que ele não tem um trabalho daqueles que eu vou mencionar ali embaixo, que é do tipo que passa a vida adiante. Quais são os trabalhos? Menciona. Por exemplo, o olhar para as profissões formadoras, Uhum. né? Inclusivas ou mantenedoras, Tá. né? Então, e não só com pessoas, né? Uhum. Posso fazer isso com Com o verde, com- com os animais, mas- com a Com o flora. planeta. Exato. Com outras criaturas, né? Então, acho que qualquer profissão que seja de formação, ou de inclusão, ou de manter, né? São profissões que nos fazem repetir o movimento de levar a vida adiante, ainda que eu não tenha filhos. Tá. Mas eu digo de uma pessoa que não tem nenhum tipo dessas profissões. Você diria que um político que não promove uma educação adequada no local onde ele é eleito, que não permite que essas crianças tenham Acesso. acesso ou que sigam adiante? Ou gasta o dinheiro que era para, né? Sim, é nesse caso. As merendas escolares. Ele está, de alguma maneira, cortando isso? Olha, eu não sei se eu consigo te responder isso sistemicamente, mas sob um olhar um pouco maior, né, eu entendo que ele está gerando um peso Um DNA no extremo, inferno. Espiritualmente, ele está gerando um peso muito extremo, grande. porque ele tá movendo, né? Ele está movendo a dificuldade para muitas pessoas, não é para um ou para dois. E eu acho Aham. sim que ele tá bloqueando um movimento do universo positivo, né? Ele tá colocando ali barreiras, não permitindo muitas pessoas de seguir a sua vida adiante. Nossa, quando você fala isso, me dá a impressão que esse é um grande mal que a pessoa faz para si mesma. Sim, independente, porque o mal que ela está causando para aquelas pessoas é É óbvio. comunidade, é uma Sim, comunidade. Volta dobrado para Mas ele, eu para acho, né? ele, para Dobrado, quem não sei causou, é muito qual é a pior. potência. Posso usar um termo que agora todo mundo adora usar, mas eu acho que vocês vão entender. Eu acho que uma pessoa que tem esta responsabilidade e conscientemente faz algo como isso que você está falando,
no meu ponto de vista, ele está cometendo um genocídio sistêmico. Porque não é um concordo. sistema e não é dois. Se você fala de sistema cidade, ok. Mas se você pensar em familiar, é um genocídio. Porque ele cortou a vida, a sequência da vida de A vários sistemas. E ele se possibilidade de vinculou a todos engrandecimento. esses Isso, sistemas. certeza. Isso mesmo, ele se vinculou a todas essas E situações. como algoz. Então você Sim. imagina o que ele vai ter que equilibrar. É a mesma Ele coisa. e o próprio sistema dele dos descendentes, né? Nem fale, né, Thaís? Quem nem tem a ver com isso muitas vezes. Pois é. É. E nem tá sabendo às vezes, né? Não tem a ver, daí eu Tá acho vendo, muito. pessoal? Hum. Como as atitudes têm consequências que vocês nem imaginam. E aí haja constelação, hein? Pra fazer. Pra Pois é. resolver Ah, isso. meu filho, isso aí não é constelação, não. Isso é de 10 a 50 encarnação para poder limpar um trem. É provável. Ou mais. Outro Ou exemplo. agora já não fala mais nem encarnação, mas vai por uma outra dimensão muito mais Densa. rebaixada e densa, né? É. E o outro exemplo aqui de outras pessoas, né? Vocês acabaram não falando nada de quem não tem vontade de ser mãe nem pai. Ai, deixa eu falar disso. Deixo. Eu estava na faixa dos 30 anos, mais ou menos. E eu comecei a frequentar reuniões de Antroposofia. antroposofia. Adorava. Rudolf Steiner, eram estudos de livros lindos, né? E uma pessoa, um dia, eu cheguei assim para conversar e perguntei para ela. Ela falou do marido, falou disso, daquilo. Eu falei, você tem filho? Ela falou, não tenho e não quero. Sabe quando parece que dá um soco no seu estômago? Porque eu estava numa fase de criando filho. E era uma delícia para mim criar filho. Eu gostava do que eu fazia. Eu nunca tinha visto nenhuma pessoa olhar no meu olho assim e dizer: eu não quero ter filho. Fiquei chocada. E ela deve ter percebido. Imagina, você não é nem um pouquinho transparente, Pico. Aí eu falei assim. Disfarça. Eu falei assim: por quê? Olha lá. Não deu pra perceber, já tava chorando na frente da mulher já. Vou contar essa história. Por quê? Daí ela falou assim: porque eu não quero, porque tenho minha profissão. Porque minha profissão vai tomar conta de todo o meu tempo. Eu faço as coisas bem feitas. E eu não quero fazer nada que impeça de eu me dedicar à minha profissão e não criar bem um filho. Eu compreendi, mas eu tive que processar aquilo, sabe? Você não acha que isso é um pouco de desculpa? Foi feita uma digestão. Não, Uma não. desculpa egoísta? Eu sei quem é. Eu sei quem é a pessoa. Uhum. E depois eu te falo em off. Não entendi. Porque, Agora todo mundo vai querer saber, mas não pode. porque essa pessoa passou a vida à frente. Tá, entendi. Ela passou. Ai, que bom. Aham. Ela passou. Ah, ok. Então, Mas os jovens hoje têm essa postura. Tem. Eu não quero ter filho, eu não vou Eu ter tenho uma filho. neta que fala e que não vocês quer acham que é ter filho. sistêmico isso? Não querer ser pai, não querer ser mãe? Eu acho que é muito particular de cada um, né? E não temos que julgar isso, mas... Não de forma alguma. sem Olha, sabe Mas que eu é que eu quero acho? dizer é que quando esse indivíduo opta por dizer eu não quero ser pai ou não quero ser É uma mãe, questão evolutiva, sabe, Júnior? Eu acho. eu sei, mas só que daí automaticamente ele emaranhou o sistema dele. Não necessariamente. Por quê? Ué, ele não passou a vida adiante. E Mas daí ele pode não passar a passa- vida ele adiante tem de outras outras formas. maneiras. Não, o que eu disse pra vocês era a hipótese desses casos e não ter as profissões que passam a vida adiante. Mas Mesmo escuta, assim, você pode mas, passar. mas ele Mas cria existe o uma. livre-arbítrio. Se ele ele tiver, cria. se ele escolhe cachorros, por exemplo, para tomar conta, ele tá passando a vida adiante. Não, mas isso ainda tá dentro desse círculo Não, que eu mas falei. mesmo que não esteja nessa lista, viu? Essa lista ela não é definitiva, nada é definitivo. Ele pode criar uma profissão, ele pode fazer alguma coisa que nunca foi feita.
Ok, mas é e que eu levar a não. vida adiante. Não, ok, Biga, mas eu nem falei em nomes de profissões, eu falei em Sim, eu perfis. entendi. O que pode ser diferente de profissões formadoras, profissões inclusivas ou profissões mantenedoras? O que pode? Que passe a vida adiante que não seja uma dessas três coisas. Não tem. Entende o que eu quero dizer? São três classificações para profissões que a gente sabe que você está passando a vida adiante. Agora, se você não escolhe nenhuma dessas três, Mas se ele está a serviço dessa evolução do planeta, porque Júnior não pode mais encher mais de gente o planeta. As coisas estão ficando impossíveis. Vai sair 2/3, você sabe. eu sei. Porque comida já está impossível, Não, água sim. está impossível. É por isso mesmo que eu perguntei. Nessa visão, Na visão mais global, que a gente Pensando. não pode pensar só como indivíduo. Não, ok. Nesse sentido, quando você está falando sistema planeta, eu posso concordar com você, que ele está a serviço. Isso você tem razão. E acho que isso é uma coisa muito interessante para aliviar as pessoas que optam por não serem pais, que optam por não serem mães, que optam pela sua profissão ao invés da sua paternidade, da sua maternidade, dos desafortunados afetivos, tá Sim, certo? E por aí vai, sim. né? E o último que eu queria falar com vocês, rapidinho que a gente está no final do final, é o sacerdócio doutrinário, né? O celibato auto-infligido ou cumprido na instituição da qual ele faz parte, né? Porque existe aquele celibato, que não é que a instituição me obriga, mas eu resolvo fazer isso. É a mula sem cabeça. Oi? Que é a mula sem cabeça. Que é a mula sem cabeça. ai meu Deus. Mas e Com aí? respeito a Ele passa a todos. vida adiante, não é verdade? Porque num celibato ele está passando a fé, ele está passando a doutrinação. Então eu acho que ele entra nessas profissões formadoras. Só que formador de fé, né? Vocês não acham? Sim. Sim. Agora, era bom que ele só se contentasse com isso, não fizesse mula sem cabeça, né? Ou é uma coisa ou é outra. As duas coisas não dá pra ser, né? Pedofilia. É. Mas às vezes nem sabe que tá fazendo mal, será? Oi? Peraí, você é proibida de estacionar ali. Você vê a placa de proibido de estacionar Você ali. sabe ler. Você sabe ler, você tá vendo. Você E você tirou a carteira. você colocou o carro ali no proibido de Mas estacionar, aí a gente vai entrar num outro podcast. que é Que trânsito. não, que é, na realidade, qual é o meio que ele viveu e o que ele está trazendo do sistema dele. Se a gente for falar um ladrão, né, hoje, que ele rouba, ok. ele sabe que é errado roubar, mas o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, todos roubaram e ele vem de uma família de ladrões. E acho que roubaram sem ninguém saber. Aí Aí a gente pode falar em esse. boa consciência e má consciência. E, É aí, verdade. e aí, se ele segue isso, Tá então, certo, tá certo. né, é igual Ele- um pedófilo. Se ele também tem uma história de pedofilia na família, para ele sabe que não pode, é escondido, ele faz escondido, mas ele Ele, tem uma força inclusive, é uma maior. vítima disso. Sim, e é uma força maior que não tem como ele Perfeito. fugir. Tá vendo, gente? É por isso que eu gosto de pôr esse grupo para discutir, porque a gente sempre chega numa solução. Não é verdade? É verdade. Muito bom isso. E é São verdade. várias opiniões, são várias possibilidades aí, né? E nada do que. Não acredite no que nós estamos falando aqui, tá? Vai em busca, vai pesquisar. Conteste, né? Conteste, coloca lá as perguntas ou as afirmações que vocês quiserem no, Comentários. Obrigada, nos comentários do YouTube, que assim vocês colaboram muito com a gente. E aperta compartilhar, né? E o joinha também tem que apertar. E na realidade a gente com essas reuniões, a gente sempre traz uma possibilidade de ampliar essa consciência ou a visão de todos vocês que estão aqui participando com a gente. Verdade. Eu acho que o mais importante é a gente tranquilizar. A verdade é que a gente sabe que muitas pessoas, em várias circunstâncias, sofrem com essa impossibilidade, seja ela biológica, seja ela social, seja ela profissional, qualquer que seja.
Eu acho que o que é importante é vocês entenderem que sempre vocês podem estar fazendo isso e não sabem, né? Tanto que normalmente a sequência de professores numa família, a sequência de sacerdotes numa família, sejam eles pastores, por exemplo, que podem ter família, né? Enfim, eu acho que o mais importante que eu queria trazer é não sinta isso como um peso, né? Você vai encontrar uma maneira de passar a vida que você recebeu adiante de uma maneira bonita, que não precisa ser necessariamente biológica, não é verdade? É É que eu, verdade. que eu queria até colocar antes de terminar e finalizar, Claro. que existe uma cobrança muito grande da sociedade, onde, né, a mulher tem que ter filho, o casal tem que ter filho, então tanto é que quando casa, todo mundo já começa a perguntar, quando vem o primeiro filho, quando vem o segundo? Então lembrar que isso é uma cobrança da sociedade, mas que a escolha é de cada um, né? Deixar um pouquinho essa sociedade, mas ver o quanto isso é significativo para você, porque não precisa ter filhos para passar a vida adiante. Existem outras maneiras de E você passar. tem N alternativas de fazer o bem, de prover vida para outras pessoas sem necessariamente ter filhos, não é verdade? Exatamente. Exatamente. Vocês É queriam isso aí. acrescentar mais alguma coisa? Pra mim tá Mamães e ótimo. vovós, Pra mim tá ótimo. o trio das vovós Pra mim superpoderosas. também. É mesmo, né? Nós três somos avós. Você é a mais Como- fresquinha. E como é maravilhoso, né? Ser avó. Muito. Uma Nem delícia. diga. Adoro. Podemos fazer um novo podcast, quem sabe? Avó no sistema. Adoro. Nossa, que, Vai ser que bom, delícia, vai ser bom. né? Gente, obrigado mais uma vez. Espero que o que a gente trouxe aqui para vocês seja útil e que faça vocês cada vez melhores naquilo que vocês são. Tá certo? Muito obrigado, gente. Obrigada. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ative o sininho.